Pessoal, continuando aqui no nosso controle de constitucionalidade, vamos ver agora o abstrato, né, que é feito sobre a lei em tese. Então, vamos ver alguns aspectos aí importantes. Primeira coisa, quem que vai poder ser objeto desse controle? Os atos normativos primários, ou seja, aqueles que a gente extrai do bojo do artigo 59 da Constituição, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, tá? Todos aqueles lá que a gente tem no artigo 59. Os tratados internacionais de direitos humanos ou outros tratados internacionais podem também sofrer controle de constitucionalidade. As emendas constitucionais também podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Vamos pensar aí que a PEC da reforma previdenciária seja aprovada, ela pode sofrer um controle de constitucionalidade posteriormente. E súmula vinculante pode ou não? Não, não pode. E norma constitucional originária, ou seja, que não é fruto de emenda, também não pode. Tá? Então, aquela que foi promulgada lá em 5 de outubro de 88, ela não pode. Por quê? Porque o poder constituinte originário tem como uma das suas características ele ser ilimitado, inaugural, soberano, né? Então, não pode. Quem é o órgão competente para julgar? O STF, que é o guardião da Constituição, né? Ele que faz a guarda da Constituição. O pedido de inconstitucionalidade aqui no controle abstrato, diferente do que ocorre no difuso, ele é o principal. Tá? Ele é feito sobre a lei em tese. Isso a gente já tinha falado. Quais são as ações específicas? ADI, ADC, ADO e ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade, e daí a gente tem a genérica e a interventiva. Ação declaratória de constitucionalidade. A ADO, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. E a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Algumas observações. A ADI, ela vai poder ser feita sobre a lei, uma lei federal, um ato normativo, né, uma lei federal ou estadual, mas sobre uma lei municipal não pode. É um erro crasso. Eu não posso, por ADI, questionar a constitucionalidade, por exemplo, de uma lei de um município X em face da Constituição Federal por ADI. Não posso. Eu posso fazer isso em ADPF, mas em ADI não. Claro, se a gente estiver falando de um controle concentrado estadual, pode. Daí eu vou pegar uma lei municipal e questionar a constitucionalidade dela em face da Constituição estadual. Daí pode. Mas em sede de ADI lá no STF, eu não posso questionar a constitucionalidade de uma lei municipal em face da Constituição Federal por ADI. Não pode. A ADC, o que ela busca? É uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, você busca que o STF declare a constitucionalidade de uma lei. Quando? Quando houver uma controvérsia jurídica relevante. Uns tribunais dizem que uma determinada lei é constitucional e outros dizem que não é, por exemplo. E a ADO é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que significa que eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada que não foi regulamentada. Já dei o exemplo para vocês, artigo 37, inciso 7, que prevê o direito de greve do servidor público conforme lei específica, e essa lei ainda não foi regulamentada. E a ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aqui eu posso questionar, né, lei municipal, lei federal, lei estadual, e inclusive leis anteriores à Constituição de 88, pode ser questionada a constitucionalidade dela via ADPF. Tá bem, gente? Bom, o que mais? Quais são os efeitos da decisão no controle concentrado? Ex tunc, ou seja, retroage. Aqui o STF pode modular, tá? Ele pode dizer, os efeitos vão ser só para frente. Pode acontecer, mas em regra ex tunc. Erga omnes, ou seja, para todos. O STF decidiu lá, por exemplo, que é inconstitucional, vai valer para todos. E repristinatório significa o seguinte, olha só, vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho uma lei A, vem uma lei B e revoga a lei A. Essa lei B é submetida para análise no STF da sua constitucionalidade. Vamos supor que o STF diga que essa lei aqui é inconstitucional. Então, nesse momento, né, ele vai retroagir essa lei A, vai voltar à vigência, vai repristinar, vai renascer, tá bem? É isso aí que é o efeito repristinatório.
E vinculante significa que a decisão dada pelo STF em sede de controle concentrado, ela vai vincular o Poder Judiciário e também a administração pública direta e indireta. Então, ela só não vincula o Poder Legislativo sob pena de engessamento. Mas ela vai vincular os juízes de primeira instância, né, enfim, todo o Judiciário, e também o Executivo, né, a administração pública direta e indireta também. Tá? Então, fica ligado com isso aí. Muito bem. Quem são os legitimados? Eu, Karen, advogada, posso ajuizar? Não. Existem legitimados específicos que estão no artigo 103 da Constituição. É só esse. Tá? Quem são eles? Presidente da República, peguem a sua Constituição, vai marcando aí junto. Mesas do Senado Federal e da Câmara de Deputados. O Procurador-Geral da República. O Conselho Federal da OAB. Partido político com representação no Congresso Nacional, mesa das Assembleias Legislativas dos Estados ou do Distrito Federal, governador de Estado e entidades de classe ou confederação sindical. Tá? Então, agora, atenção, por que eu coloquei uns de azul e outros preto? Os de azul, gente, são os legitimados, vou pôr com a caneta azul também para vocês não confundirem. Esses aqui que são de azul, eles são os legitimados universais. E os de preto, vou pegar uma caneta preta também, são os legitimados especiais. Qual que é a diferença? Os legitimados especiais, os que estão em preto, eles precisam demonstrar a pertinência temática, diferente dos universais. Os universais, eles vão lá e vão ajuizar ação. Já os legitimados especiais, por exemplo, um governador, se ele for ajuizar uma ação de inconstitucionalidade a uma lei estadual em face da Constituição Federal, ele precisa demonstrar que essa lei tem relação com a sua atuação como governador. Tá? Então, isso que é a pertinência temática. Outra observação. Só lembrando que o PGR é o chefe do MPU, né? O MPU ele tem 4 ramos, MPF, MPT, MPM e MP do Distrito Federal, está lá no artigo 127, para quem tiver dúvida da Constituição. E o PGR é o chefe do MPU, então ele é do Ministério Público, tá? Conselho Federal da OAB, cuidado, porque podem colocar na prova para vocês, que uma seccional da OAB vai ajuizar uma... Não, não pode, tem que ser o Conselho Federal da OAB. Outra, partido político com representação. Primeiro, cuidem porque ele é legitimado universal. Muitas pessoas se confundem e pensam que é especial. Não, ele pode ajuizar a ação sem demonstrar pertinência temática. Tá? O que é representação no Congresso Nacional? O partido que estiver ajuizando a ação tem que ter pelo menos uma cadeira ocupada no Congresso, seja na Câmara ou no Senado Federal. Tá? E o resto seria isso, tá, gente? Cuidem o seguinte... A entidade de classe tem que ser de âmbito nacional, tá? Muito bem, outro ponto agora, já falamos dos legitimados. O que é o amicus curiae? Podem perguntar para vocês assim, no controle concentrado se admite intervenção de terceiros? A resposta é não, não se admite intervenção de terceiros, mas se admite o amicus curiae. Quem que é esse amicus curiae? O amicus curiae, minha gente, é algum órgão que não está no rol dos legitimados, que eu já falei ali para vocês quem são, né? Mas que o seu parecer ele é importante para a decisão lá do STF. Então, aí o STF ele pode chamar, né, esse amicus curiae para fazer parte para participar, para emitir algum parecer, né, dar a sua opinião. Por exemplo, quando a gente teve lá a decisão do STF sobre o aborto do feto anencéfalo, houveram, né, a participação de várias entidades, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, para dar o seu parecer técnico, alguns órgãos de origem religiosa, né, para trazer esse aspecto que também é importante para a sociedade. Então, o amicus curiae ele é alguém que não está no rol dos legitimados, mas que tem uma importância, né, para a decisão final do STF, tá? O que vocês poderiam... Quem que decide
sobre a participação ou não do amicus curiae? O relator, tá? O relator da ação em curso no STF, ele vai permitir ou não. E o que esse amicus curiae vai poder fazer? Ele pode pedir a juntada de documentos, memoriais, pareceres. Agora, o amicus curiae não pode interpor recurso, tá? Então, inclusive, né, gente, da decisão no controle concentrado não cabe recurso salvo embargos declaratórios, tá? O que mais? Vamos ver aqui, ó. Pode deixar aí mesmo. O PGR e o AGU. Qual a atuação do PGR e do AGU? O PGR, ele sempre vai participar das ações, né, no STF. E ele vai ser parte, ou ele vai dar um parecer. Podem ver, ele está aqui dentre os legitimados. Ó. Mas vamos supor que o presidente da República que ajuizou uma DI, o PGR vai participar? Vai. Ele vai participar como custos legis, ou seja, como um fiscal da lei. E aí ele vai dar o parecer, contrário ou favorável. Vamos pensar assim, ó, o presidente da República vai lá e ajuiza uma ação de inconstitucionalidade, né, contra a lei X em face da Constituição Federal do Brasil. O STF vai se manifestar. Ele vai ser ou favorável ou contrário à inconstitucionalidade da lei. Ele vai ter liberdade para interpretar. Já o AGU, Advogado-Geral da União, ele é obrigado a defender a constitucionalidade da norma. Tá? Então, isso é importante. Nesse sentido, pessoal, o AGU, ele não vai, olha só, o AGU, ele não vai participar na ADC, na Ação Declaratória de Constitucionalidade, e nem na ADO, ou ADIPO, né? Na Ação de Inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque ele sempre tem que defender a constitucionalidade. Como na ADO não tem essa lei, é a ausência de lei que dá ensejo à ADO, ele não tem norma para ele se manifestar no sentido da constitucionalidade. E na ADC, como se busca a declaração da constitucionalidade, também o AGU não precisa fazer parte. Tá? Outra coisa que é importante falar para vocês sobre o AGU e o PGR seria isso, gente. O que é a ambivalência das decisões? É o seguinte, se foi ajuizada uma ADI, o que a gente busca? O que o legitimado busca? Que seja declarada a inconstitucionalidade da ação. Se o STF declarar procedência, ok, ele declarou que é inconstitucional. Agora, se ele optar pela improcedência da ação, automaticamente ele está declarando que aquela norma é constitucional. Não precisa, vejam, foi ajuizada uma ADI, não precisa daí ser ajuizada uma ADC para confirmar que ela é constitucional, entenderam? A mesma coisa o contrário. Se for ajuizada uma ADC e o STF declarar a improcedência, ele automaticamente está dizendo que essa norma é inconstitucional. Não precisa ser ajuizada uma nova ADI para que busque que seja declarada a inconstitucionalidade. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Outro ponto que eu anotei aqui, eu já falei, né? Não cabe recurso sobre a decisão do STF, salvo embargos de declaração. Quando que é o momento da produção de efeitos dessa decisão? No momento da publicação, né? No momento que for publicado, aí está valendo. Outra coisa, a decisão é por maioria absoluta, ou seja, 6 votos, né? No caso de... e medida cautelar, gente. É possível medida cautelar? Sim. O que pode aparecer para vocês? Qual é o efeito dessa medida cautelar? Esse é ex nunc. Diferente, né? Aqui, ó, é ex tunc. Cadê? Aqui. Se for uma medida cautelar, cabe uma medida cautelar? Aqui cabe. Uma liminar, né? Medida cautelar. Aí o efeito é ex nunc. Cuidado. Ele não retroage, tá? Claro que ele... né, vai ser dada uma decisão liminar e depois, então, vai ser dada a decisão final. Pessoal, com isso eu encerro essa nossa aula, pedindo para que vocês busquem no STF, né, algumas decisões que são marcantes, né, como a decisão sobre as cotas raciais. Né, o STF foi
O STF ele foi provocado a se manifestar sobre a previsão de cotas raciais em universidades federais, ou seja, ter uma lei ou uma regra prevendo que parte das vagas em universidades federais vão ser destinadas para negros ou afrodescendentes, é constitucional ou não? Pois bem, o STF decidiu de forma unânime que sim, que as cotas raciais elas estão de acordo com o artigo 3º da Constituição, né, os Objetivos da República, e vários outros artigos também. Então, vale a pena vocês conferirem essa decisão aí, que fez com que, em 10 anos, né, entrassem, tivessem acesso às universidades federais um número maior de negros do que em toda a história do Brasil, né, desde quando a gente teve aí universidades no nosso país. Então, realmente, né, essas cotas, hoje a gente pode ver que realmente elas fizeram com que tivéssemos mais negros, né, nas universidades e, portanto, ocupando mais cargos, né, mais funções na sociedade. É importante dizer que as cotas elas visam a representatividade, né, que essa categoria de pessoas estejam representando. Por exemplo, tem um juiz negro, tem um médico negro, tem um dentista negro, enfim, nos mais diversos setores, né, que as universidades formam. Outra decisão importante é sobre o aborto do feto anencéfalo, né, que também, né, era uma questão bastante controvertida. O STF se manifestou pela constitucionalidade do aborto de fetos anencéfalos. Então, hoje é possível. Outra decisão marcante do STF também em sede de controle, a união homoafetiva. Então, ele decidiu que, apesar de não... Inclusive, ali é um efeito... É uma mutação constitucional, né? Ele modificou a interpretação da Constituição sem que houvesse a modificação do texto constitucional. Então, o entendimento do STF foi de que a união de duas pessoas do mesmo sexo é constitucional, né? E aí ele traz vários argumentos. Seria importante vocês lerem essa decisão para ver o teor dos votos, né? Isso dá uma série de argumentos e, enfim, vai convencer ou não. A gente pode concordar ou não com aquele voto, né? Mas o interessante é a provocação feita, né? Então, muito ali, a gente, às vezes, muito ali ele versa sobre a questão patrimonial mesmo, de duas pessoas, né, do mesmo sexo constroem uma casa, por exemplo, quando uma delas morre. Como é que vai ficar? Vai ser a pessoa que ficou viva vai ter direito? Ou os familiares daquele que morreu vão poder se apropriar daquele bem, por exemplo? Ou então vamos pensar em termos previdenciários, né? Quando um falecer, o outro vai ter direito. Então, versa muito sobre essa questão. Tá, então, aí são algumas decisões, né, polêmicas, porque, enfim, as pessoas divergem nas suas opiniões quanto a isso, mas que são decisões interessantes de vocês lerem os votos para complementar o estudo dessa nossa aula. Lembrando que o controle de constitucionalidade é um assunto muito importante que a gente vê diariamente na televisão, né, quando se fala, o STF decidiu isso e tal, a gente está tratando de controle de constitucionalidade. Então, com isso, deixo aí um grande beijo, com muito carinho para vocês e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no meu canal, tá? E nos acompanhe aí no Instagram e no Facebook, professora Karen Machado. Grande beijo. Tchau.